Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um encontro, para mais uma live de aquecimento para o treinamento Advogue no Tributário. Nesta semana, estou recebendo aqui convidados especiais que são advogados tributaristas e que eu tenho a alegria de tê-los como alunos no curso Você Tributarista, e eles vêm aqui compartilhar com vocês a experiência deles, seja sobre aspectos de prospecção, seja sobre temas, teses, oportunidades tributárias, que eles vêm atuando, vêm aqui compartilhar com vocês esse conhecimento. Semana que vem, nós continuamos tendo lives diárias, né, às 20 horas, sobre também temas da prática, temas da advocacia tributária. Tudo isso para você estar ali aquecido, preparado para o nosso treinamento que vai acontecer de 24 a 30 de junho, né? Sempre com encontros ao vivo, sempre às 20 horas. Nesse treinamento, que é o treinamento Advogue no Tributário, inclusive aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link para você fazer a sua inscrição. Ele é um mini curso, né? Seja você tenha zero de experiência, não fiz estágio, não sei nada de tributário, sou cru em tributário absolutamente. Eu venho de outra área, eu trabalho no criminal, não sei nada de tributário, né? Você vai aqui neste mini curso aprender o passo a passo para conquistar clientes e advogar com segurança no direito tributário, essa que é a área mais rentável do direito, né? E aí a gente vai tratar sobre oportunidades tributárias, vou mostrar para vocês, vão ser aulas, né? Agora a gente está fazendo aqui lives já para vocês irem abrindo a mente, enxergando a existência dessas oportunidades, que nós vamos, inclusive, entrar em mais detalhes a respeito delas no nosso treinamento, né? Aí com slides, com material de apoio, com e-book, né? Com um dia de encontro, inclusive, só para você tirar suas dúvidas comigo sobre esses assuntos. E a gente vai tratar de teses tributárias, de atuação para pessoas físicas. A gente está vendo que é muito rentável também atuar para as pessoas físicas e é um caminho de mais fácil prospecção para muita gente. Também com pequenas empresas, como as empresas do Simples Nacional, que tem em todos os lugares, em todas as cidades do nosso Brasil, e também com execuções fiscais, né? Temos muitas execuções fiscais, mais de 1/3 dos processos tributários é de execução fiscal, e principalmente de IPTU, e muitas com débito já prescrito, e sem advogado. Então, eu vou te mostrar como identificar essas oportunidades, como prospectar o cliente, como atuar nesses campos, né? Então, só que para você chegar lá, já então com essa mente aberta, com esse reforço aí, né, na motivação, na sua determinação, a gente tem aqui os nossos encontros de aquecimento. E hoje, né, o nosso convidado especial vai falar sobre um tema muito bacana, né? Vai falar sobre a restituição de imposto de renda para pessoas físicas. Seja imposto de renda que é cobrado indevidamente sobre pensão alimentícia, seja aquele imposto de renda que também é cobrado indevidamente sobre as aposentadorias e as pensões dos portadores de doença grave, né? Então, eu quero receber aqui com muita alegria o nosso convidado, Sérgio Yamashiro. Sérgio, seja muito bem-vindo, Sérgio, boa noite. Boa noite, professora Fabiana, boa noite aos colegas do Você Tributarista. É uma honra ser convidado novamente, né? Já falei uma vez com a senhora, né? Na outra live, né? Falei sobre o ICMS da TUSD e TUST. Então, hoje nós estamos aqui para mais uma, vamos falar sobre o processo de restituição das doenças graves, né? O imposto de renda sobre as doenças graves, e também sobre a pensão alimentícia. Então, tenho uma experiência, né, na parte prática, né? Então, vou
comentar aqui como é que se processa esse processo de restituição. O Sérgio, né, Sérgio, você trabalhou, porque você, né, contando até um pouco da sua história, né, conta aqui Sim. pra gente, né, porque você trabalhou, acho que mais de 45 anos, você disse, na Petrobras, né? Conta aí sua história um pouquinho, resumindo para quem está te conhecendo agora, quem é o Sérgio? Então, eu, na verdade, sim, eu trabalhei quase 40 anos na Petrobras, mas de profissão mesmo, eu já tenho mais de 50 anos. Né? Uhum. Mas na Petrobras trabalhei quase 38 anos e pouco. Uhum. E eu aposentei, né, em 2015. Depois de aposentado, eu fui fazer o direito, concluí em 2019. Logo em seguida, tirei a OAB, mas aí veio a pandemia em 2020, né, do Covid, e aí fiquei 2 anos aí sem fazer a inscrição na OAB. Em 2022, fiz a inscrição na OAB. Então, na verdade, na advocacia tributária, eu sou iniciante, né? Já tenho iniciante, não posso dizer, porque já tem 1 ano e meio já que eu estou exercendo, mas eu estou trabalhando no sistema de parcerias. Eu estou com parceria com 2 advogadas, né? E aí os clientes que eu consigo, né, prospectar, eu faço a parceria com as minhas colegas, né, advogadas, e dependendo do tipo de ação, então eu passo para elas. E eu estou fazendo, na verdade, a recuperação administrativa do imposto de renda de pensão alimentícia e de doenças graves. Isso é E muito também, bacana, né? Que já até aproveitando esse gancho, a questão das parcerias, né? Porque às vezes você se identifica mais com o tema, você tem a maior facilidade com o tema, né? Então, aquele você desenvolve até para o parceiro que traz um cliente, por exemplo, e aquele que chega, mas que você que talvez não tem aquele, não quer gastar o tempo, vamos dizer assim, né? Que poderia estar fazendo outra coisa, fazendo aquilo, faz a parceria com alguém para cuidar do processo judicial, para, né? Então, o sistema de parcerias funciona muito bem, né? E ali no Você Tributarista a gente tem uma turma muito legal, né? Muito de confiança para fazer essa parceria, né? isso. Eu também atuo na parte de consultoria tributária para grandes empresas, né, sobre dúvidas da legislação, faço pareceres, e também ajudo os colegas, né, quem me procura, eu ajudo para fazer cálculos, porque sou especialista em cálculos tributários, né, a parte de correção também dos cálculos tributários. Então, o pessoal me procura para atualizar ou fazer os cálculos, elaborar uma planilha. Então, fico à disposição dos colegas e sempre estou sendo procurado para isso, né? Então, inclusive, o seu Instagram é @Sérgio Yamashiro? Qual que é? não, é Yamashiro o Sérgio. Yamashiro Sérgio, isso. Eu vou até. Yamashiro Sérgio. Yamashiro Sérgio. Procurem lá, @Yamashiro Sérgio, caso vocês precisem, né? Porque, afinal de contas, muita gente me pergunta assim: precisa ser bom em matemática para atuar no tributário? Precisa ser bom em contabilidade para atuar no tributário? É claro que quanto mais conhecimento a gente tem, né, melhor sempre. Mas o fato de você não ser bom em matemática ou o fato de você não ser bom em contabilidade não te impede, né? Primeiro que tem vários serviços que você não tem que fazer cálculo, né? Tem recuperações administrativas, aí já acaba sendo, como ele mencionou aqui, os casos que ele vai falar, né, mais interessante os cálculos. E se você precisar, você tem um parceiro como o Sérgio aqui, né, para te ajudar nessas situações, né? Então, evidencia também que não é um empecilho para vocês, né? E agora, ele tem essa experiência tão grande nessa parte de efetuar, né, o procedimento dessas restituições, e é isso que ele vai compartilhar aqui com vocês, né, Sérgio? Isso. Então, falando aqui no imposto de renda, eu até me enveredei por essa área aí, porque o pessoal começou a me procurar, porque eu já fazia imposto de renda, eu também sou contador, né? Então, na época da declaração de imposto de renda, eu também faço imposto de renda para alguns clientes. E com isso, surgiu essa oportunidade de prospectar, né, a recuperação do imposto retido por portadores de doenças graves, né? E com isso, eu tenho até fila para fazer o trabalho de processo de restituição, porque o pessoal vai indicando para outro,
e eu fico com uma fila para fazer o processo. Então, é isso que É eu aquela vou... história, né? É aquela história, né, Sérgio? Quando você faz um bom trabalho, né? Você escolhe um tema, por exemplo, e faz um bom trabalho, você não precisa nem ficar correndo atrás dos clientes, porque pela indicação acontece como está aqui com o Sérgio, uma fila de clientes para ele desempenhar essa tarefa, né, Sérgio? Isso. Tanto a pensão alimentícia é menos, né? Mas tanto a doença grave, tem muita demanda para recuperar. Porque as pessoas não sabem que às vezes tem essa recuperação. Eu fiz uma recuperação para um portador de... Não é bem uma doença grave, porque ele tem uma cegueira monocular. E ele já fazia mais de 10 anos que tinha cegueira monocular e não sabia que tinha direito a essa isenção. E acho que assim, ele viu um post meu, perguntou para mim assim, mas eu tenho cegueira monocular já faz mais de 10 anos, eu consigo pegar a restituição? Consegue só conseguir o laudo, fazer o laudo oficial, né, e aí a gente entra com o processo e faz a restituição. Aí eu fiz esse processo para ele tinha mais de 200 mil para recuperar, né, nos últimos 5 anos, e já saiu 3 anos, saiu 2 anos, não saiu ainda, que até vou comentar aqui depois do procedimento, né, como fazer, porque tem alguns procedimentos que emperra, tá? Então, vou comentar aqui, e aí eu gostaria de dobrar em 2 partes. Uma falar sobre a recuperação da pensão alimentícia e a outra depois da doença grave. Sim, Ok? certo, tá ótimo. Você que manda, você é Ah, a estrela aqui, manda ver, então, Sérgio. deixa eu começar pela pensão alimentícia. Então, todos sabem que foi julgado aí pelo STF, na ADI 5422, que a pensão alimentícia foi considerada inconstitucional, né, e foi dado a isenção para quem recebe, tá? Quem recebe a pensão alimentícia, porque quem paga a pensão alimentícia tem o direito de deduzida da base de cálculo do imposto de renda. Isso não mudou, continua. Agora, quem recebe até o ano de 2022, ele tinha que pagar também o imposto de renda, e isso é carnê-leão, tinha que pagar todo mês, tinha que fazer o cálculo e recolher o imposto de renda da pensão alimentícia. Com essa decisão da ADI 5422, foi considerado isento. Então, já o ano passado, na declaração de 2023, já saiu a orientação da Receita Federal para declarar isso como isento. Aí tem o código 28, né, na ficha de rendimentos isentos, declara como isento, então 2023 já saiu isento. Então, o que resta agora? Né? Resta os 3 últimos anos, né, que é 2020, 2021 e 2022, porque 2019 já está prescrito. Então, começa 2020. Então, nós temos 20, 21 e 2022 para recuperar, né, o imposto de renda. Então, como é que as pessoas devem fazer? É uma recuperação administrativa, tá? É muito mais célere do que a judicial, porque como já está julgado pelo STF, já é pacífico que a Receita vai devolver, ela não está questionando, ela devolve a essa restituição. Então, vocês têm que fazer a retificação da declaração, né, de 2020, 21, 22, pega a declaração do cliente, tira o valor lá que foi tributado da pensão alimentícia, tira da ficha de rendimentos tributáveis e passa para a ficha de rendimentos isentos. Então, você vai retificar a declaração. Com isso, vai dar uma restituição lá no final da declaração. Aí você envia para a Receita vai processar, tá? E vai... Se a declaração ela já der restituição, valor a restituir, essa restituição já vai entrar na fila de restituição. Se a restituição não der, se a declaração não der valor a restituir, mas diminuir o valor que você pagou na época da declaração, o que vai acontecer? Você vai ter direito à diferença do que você recolheu lá na época da declaração, que foi o ano anterior, em 2023, foi em maio de 2023. Então, o que você pagou em maio de 2023, quer dizer, você retificou agora, vai pagar menos, então, mas lá em maio de 2023 você pagou um valor maior. Então, tem uma diferença. Essa diferença você tem que pedir através do PERDICOMB. Então, tem que fazer um processo digital, faz o processo digital, encaminha para a Receita vai analisar, só que atualmente o PERDICOMB está demorando, eu tenho casos que demorou mais de um ano, tá? Porque a Receita, ela está, segundo eu ouvi, né, que
está com falta de servidores na Receita, então entra na fila para fazer a análise, está demorando para fazer a análise. Eu tenho uma agora de pensão alimentícia que eu fiz há um ano atrás, mais de um ano atrás, saiu agora. 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que saiu. Saiu. A cliente recebeu os 5 anos, ela recebeu toda a diferença da pensão alimentícia. Mas, embora um ano, se a gente for pensar em processos, né, e comparar com discussões judiciais, um ano não é tão demorado assim. Não é tão demorado. Se a gente falava em meses, né? E tem situações que são meses. Então, um ano fica demorado perto dos meses. Mas se você for comparar com a totalidade dos tipos de processos, ainda é rápido, né? Isso. E agora, quando a retificação da declaração ele já sair como valor a restituir, a restituição ela se dá muito rápida. Eu fiz um processo aqui que saiu em 20 dias. Olha só. Eu fiz a retificação, na retificação deu o valor a restituir, em 20 dias o cliente já recebeu o valor da restituição. Então, quando a própria declaração que você retifica e ela apresenta valor a restituir, o processo de restituição é muito rápido, ele entra na fila de restituição e logo em seguida já sai a restituição. Né? Então, e esse processo da pensão alimentícia, então, vai funcionar assim, você retifica a declaração, manda para a Receita vai processar a retificadora, e como você está tirando do tributado e colocando em isentos, ela vai cair na malha fina. Na malha fina, depois você tem que fazer um processo digital para comprovar, né? Ou comprovar não, mandar os documentos, né, de que ela pedir, manda para a Receita e a Receita vai analisar e ela vai liberar. Pensão alimentícia está liberando, porque não tem documento para anexar, né? Porque só é a DI 5422. Então, é muito rápido para liberar a pensão alimentícia. Só o perde-compra que está demorando esse tempo aí de quase um ano e pouco, né? Mas o processamento é rápido, né? O processamento é rápido. Né? É até interessante, pessoal, não se assustar com a malha fina, né? Porque a malha nada mais é que se alterou por quê? Não é uma autuação, não é uma auto de infração, você fez uma alteração, por quê? Né? E aí você vai explicar, ou vai mandar o documento, e pronto, acabou, né? Passou. Aí vem a parte que, se tinha um imposto a pagar, né? A pessoa pagou lá no ano, por exemplo, 50 mil de imposto, e aí após retificação ele teria que ter pago só 20, ele tem 30, né? Que ele pagou a mais. E aí tem que fazer um outro procedimento, lá também no site da Receita Federal, que a gente chama de ECAC, né? Então é tudo eletrônico, né? E aí esse perder-comp é um pedido dentro do site, né, para fazer essa devolução desses valores, né? Só para ficar claro aqui para quem nem não conhece a sistemática, né? Mas vai lá, Sérgio. Saiu uma novidade agora na declaração deste ano para quem recebe a pensão alimentícia, para quem recebe não, para quem paga a pensão alimentícia, mas vai ter reflexo para quem recebe, porque para quem recebe está isento, mas para quem paga, ele pode deduzir da base de cálculo. E este ano saiu uma novidade, uma mudança na declaração, na ficha, né, de declaração, que a ficha está pedindo o número do processo, porque pensão alimentícia só pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda com processo. Né? Não pode dizer, eu pago pensão lá, eu dou tanto lá para o meu filho lá, mas eu não tenho processo, eu ajudo a pagar a escola dele, e aí não pode deduzir. Não pode ser informal, né? Tem que não pode ser informal, isso, tem que ser formalizado. Esse ano a Receita, ela colocou na ficha lá para declarar a pensão alimentícia, o tipo de processo, se é escritura pública ou decisão judicial, ou se é ambos. E tem que pôr o número do processo, o cartório, o livro, a folha e quando foi a lavratura da decisão judicial. E a declaração, se não tiver essas informações, ela não consegue transmitir para a Receita Federal. Ele impede a gravação da declaração para transmissão para a Receita Federal. Então, ele está exigindo esses dados, é obrigatório. E aí, se o cliente não tiver esses dados, não conseguir, o que vai acontecer? Ele vai glosar a dedução de quem paga. Se ele glosando a dedução de quem paga, vai dar reflexo de quem recebe. Né? Mas só que quem recebe já é isento. Né? Então, se ele tirar, não vai fazer diferença.
Ele só vai informar lá que ele vai estar recebendo, mas já é isento, então quem recebe não dá reflexo, mas agora quem recebe, se não tiver o processo judicial, ele pode Ou ser... cartório, né? Ou em cartório Ou em também, né? cartório, isso, que tem Escritura a pública. escritura pública, isso. Uhum. Ou cartório ou decisão judicial. Ou ambos aqui, né? A ficha diz que pode Sim. ter ambos. E aí tem que colocar o número do processo. Então, é isso que, essa particularidade que eu observei este ano, que até o ano passado não teve, tá? E aí também não sei se é novidade, mas a Receita está retroagindo a anos anteriores e está pedindo o número do processo. Tá. Eu estou com um cliente que até o ano passado não tinha nada na ficha dele lá no ECAC, estava tudo limpo. Esse ano eu entrei lá para ver, tem 2 anos que está pedindo essa... Eles abrem a malha fina, tá? Uhum. Pede a documentação para o contribuinte e está aguardando o contribuinte mandar o número do processo para a Receita. Uhum. Então, eu imagino assim, se eu não atender a Receita vai glosar aquele valor, né, da dedução, Sim. e vai cobrar a diferença do imposto de renda. Sim. Provavelmente ela está fazendo uma fiscalização. Isso, Né? Você declarou, deduziu, e beleza. Agora eu quero conferir se você deduziu correta, aquilo que poderia ser efetivamente deduzido, né? isso. É um procedimento de fiscalização que agora, em virtude disso, como ela passou a exigir o número para um, passou a exigir o número e a comprovação para o outro também, né? Porque essa dedução da básica, a título de pensão alimentícia, né, que é pago, pode ser pago também o ensino, né, a faculdade, né, pode estar incluído na decisão, mas Uhum. tem que estar incluído, porque se não estiver incluído e a pessoa deduzir por conta própria, isso acho que vai ser glosado, porque tem que constar na decisão que a despesa médica, a despesa de construção, faz parte da pensão alimentícia. Inclusive, é um outro trabalho que o advogado pode oferecer em conjunto, seja ele próprio desenvolvendo, seja um parceiro, porque alguém que está pagando informalmente vai precisar, né, fazer isso, né, ou em cartório, nos casos em que é admissível, ou mediante um processo voluntário, né, de jurisdição voluntária, consensual, mas para ficar formalizado e ele ter isso regularizado. Então, aí você pode oferecer as duas coisas, ó, vamos regularizar a sua situação, né, e também regularizar a situação tributária também com esse benefício, né? Isso. Agora, vamos para o outro ponto, né, da doença grave. Que é o que tem mais... Que é o que tem mais clientes, né? Mais procura. Tem uma, assim, uma demanda muito grande para a gente explorar, porque tem muita gente que não sabe, né, disso, né? Como eu comentei o caso de um cliente que tinha cegueira monocular e ele não sabia, e aí ele viu os posts, né, acho que na internet, acho que ele viu alguns comentários, e como eu já fazia imposto de renda para ele, eu também não sabia, porque ele não me falou, né? Eu fazia imposto de renda para ele. Aí ele Só que falou, você não mas sabia que ele tinha eu não cegueira, sabia que né? ele tinha, Aí ele falou, escuta, eu estou vendo aí que tem tem isenção sobre cegueira monocular. É verdade? Eu falei, é verdade, sim. Ele não tinha o laudo, tá? Ele foi no médico, porque o laudo tem que ser de médico oficial. Médico particular, não dá para você entrar administrativamente, só judicial. Então, eu orientei ele para ele já tinha todos os exames, né, de anos atrás, né, fez exames novos, aí ele foi no médico do INSS e conseguiu obter esse laudo oficial. Laudo oficial tem um modelo da Receita Federal, um laudo oficial, mas não é um modelo padrão, assim, estipulado por instrução normativa. É um modelo que a Receita elaborou e colocou lá na página dela, né, que tem que ter uns elementos que tem que constar no laudo. Isso faz parte da própria lei, né, a Lei 7.713 e da IN 1500 da Receita Federal, tá? Que o laudo tem que constar, que é o órgão que emitiu o laudo, a qualificação da pessoa física, né, quem é que está com a doença grave, e o código do CID, que é o código da doença, tá? E tem que colocar também a matrícula, o número da inscrição do CRM do médico, o órgão público que ele está vinculado, porque o médico tem que estar vinculado a um órgão público, tem que ser um médico oficial, né? Então, se tiver as informações,
não precisa seguir aquele modelo da Receita Federal. Aquele modelo da Receita Federal ele é bem prático, porque ele já está impresso ali, é só você preencher. Agora, quando você vai fazer um laudo de punho próprio, você tem que escrever, né, tudo ali, né? Então, o oficial é mais prático. Agora, não necessariamente tem que ser aquele modelo oficial, né? Tem que ter as informações, tem que ter no laudo que ele fizer. Eu já tenho um cliente que outra coisa também, o laudo, como que funciona o laudo? Né? Você conseguindo o laudo, tá? Você vai fazer a informação, o que você vai fazer? Você vai ver quais são as fontes pagadoras que te pagam a aposentadoria ou pensão, né? Então, porque só presta para esse fim. Não, se a pessoa estiver trabalhando, e também tem que ser aposentado. Se for pessoal da ativa, já esse benefício não dá para aplicar. É só aposentados. E aposentados que recebem aposentadoria. Então, ele pode receber uma aposentadoria do INSS e uma aposentadoria de um fundo de pensão, tá? Privado. Que a maioria do funcionário público geralmente tem, né? Funcionário público, funcionário de estatais, tem fundo de pensão privada. Então, ele vai pegar esse laudo e vai apresentar para as duas fontes pagadoras, para as fontes pagadoras deixarem de reter o imposto de renda na fonte. Tá? E aí, são as fontes pagadoras que vai analisar o laudo, vai validar e vai deixar de reter. Tá? Para o INSS, como quem recebe diretamente do INSS, como é o INSS que está pagando a sua aposentadoria, lá no próprio site do meu INSS, tem um formulário lá, tem um requerimento para você encaminhar esses laudos. Então, você faz um requerimento, um pedido de isenção, lá tem um requerimento. O requerimento, ele fica no meu INSS, tem uma aba lá que ele chama autenticação para manutenção do benefício. Aí você clica nessa aba, no meu INSS, e aí tem um formulário que chama isenção de imposto de renda. É um requerimento que você faz, encaminha anexa o laudo, encaminha para o INSS vai analisar esse laudo e vai, não, tá certo, ele tem a doença mesmo, vamos dar isenção. Então, a partir dali, ele deixa de reter o imposto de renda na fonte. Estou falando da aposentadoria do INSS. Tá? Você faz através desse requerimento pelo meu INSS. Agora, na fonte pagadora de previdência privada, ele vai ter que encaminhar o laudo para a fonte pagadora deixar de reter. Então, a partir do momento que ele deixa de reter, agora, para ele recuperar os períodos anteriores, que se o laudo for, a doença for retroativa, então, os últimos 5 anos, que nem esse cliente que eu citei, ele tinha mais de 10 anos, mas ele só pôde recuperar 5. Né? Tá sem prescrição, né? Então, prescrição, isso. Ele se recupera os últimos 5 anos, né? Então, só vai recuperar os últimos 5 anos. Aí eu fiz os processos de 5 anos para ele, né? E aí tem aí esse processo de retificação já é pela declaração. Tem que fazer a retificação da declaração, manda para a Receita vai cair na malha fina. Da malha fina, o que ele vai pedir? Ele vai ver, porque na hora que você faz a retificação, na declaração tem lá escrito lá que ele é portador de doença grave. Tá? Então, a Receita, sabendo que ele é portador de doença grave, ela vai pedir o laudo e vai pedir, porque para você comprovar, você tem que pedir o laudo e a carta de concessão da aposentadoria, para você dizer que você é aposentado, para você confirmar que você é aposentado. Então, você vai precisar anexar o laudo médico oficial e a carta de concessão da aposentadoria. Se tiver 2 fontes de aposentadoria, das 2 fontes. Tá? Se tiver mais de uma previdência privada, são todas as fontes de previdência privada, está isento, fica isento. Tá? Tem um contribuinte que ele tem uma do INSS e 2 de fonte privada. Então, são 3 fontes que ele recebe a aposentadoria. As 3 vai ser isento. Só não vai ser isento de outros rendimentos que não têm a ver com a aposentadoria, como rendimento de aluguel, rendimento de aplicações no mercado, na Bolsa de Valores, todos esses aí vai continuar tendo o imposto de renda. Ou se ele é aposentado, mas continua trabalhando, né? Da aposentadoria tem a isenção, tem a restituição. Do trabalho dele, aí ele vai pagar o imposto, né? Sim, vai pagar. Então, só da aposentadoria ou da pensão, né? Também, vale para o pensionista. Outra coisa também que o pessoal às vezes acha que tem direito, que às vezes é uma pessoa que tem a isenção, né? Que é portadora de doença grave, tem a isenção, e a pessoa falece. A pessoa faleceu, e aí
vira uma pensão para o beneficiário. Aí o beneficiário não tem nenhuma doença. Ele não fica isento, ele vai pagar. Porque Sim, quem é um tem rendimento doença, dele, né? porque aí virou pensão para o beneficiário, e aí passa a se tornar rendimento do beneficiário, mas o beneficiário não tem doença, então ele não tem direito àquela isenção. Apesar de quando o falecido ele estava vivo, ele tinha a isenção, mas ele faleceu, e aí a pensão foi para o beneficiário não tem doença. Então ele não tem direito à isenção. Ele vai voltar a pagar tributo. A parte que vai poder o beneficiário talvez se beneficiar se a pessoa que tinha doença estava pagando imposto sobre a renda, né, em relação às aposentadorias. Aí ele faleceu. O beneficiário da pensão que ele vier a receber vai pagar o imposto, porque ele não tem doença. Mas, como o herdeiro, né, os herdeiros podem, dentro do prazo de 5 anos, recuperar o imposto Pode recuperar. o aposentado que tinha doença Do pagou período no... que do período que ele tinha direito, né? Uhum, exatamente. Transfere na herança também, né? Transfere isso. Essa situação. Então, e aí, assim, eu tenho visto no INSS que o laudo, não tem aquele modelo oficial da Receita Federal, mas é assinado por um médico oficial. Agora, se for médico particular, eu não vi ainda no INSS se houve algum processo que foi deferido. Né? Do INSS eu não vi, mas de fonte privada, vai caber à fonte privada analisar, né? Se eles aceitar ou não, mas se não conseguindo ter o laudo oficial, a saída é entrar com medida judicial, porque a súmula 1598, né, diz que não precisa ser o laudo oficial, né? Basta a pessoa ter a doença, né? Porque o que importa é ter a doença. Então, se eu tenho a doença, eu tenho direito. A prova daquilo, né? Prova, seja um laudo privado, os exames, aí entra judicialmente provando a doença. Pronto, né? Isso, Só que aí vai ser judicial, embora o judicial também não é demorado demais, porque é um assunto já decidido, já pacificado pelos tribunais. E aí tem até outro detalhe que aí também precisa ser judicial, é a pessoa que já se curou, principalmente nos casos de neoplasia maligna, né, o câncer. Que a pessoa teve, né, vi lá, sei lá, faz 10 anos que ela teve. Aí ela fez o tratamento, né, graças a Deus se recuperou, não tá com a doença naquele momento. Mas ela tem direito? Tem. Né? Então, se ela já teve, ainda que ela não esteja com sintomas no momento, o judiciário também reconhece que ela continua com direito à isenção, e se ela sempre pagou o imposto, ela também tem restituição dos últimos 5 anos, só que aí tem que ser judicialmente, a mesma sistemática, provando com os exames, com um laudo da época privado que ele tenha, que teve a doença, né? E judicialmente também obtém êxito. Então, por isso que a gente fala que é uma quantidade de clientes muito grande, né? São doenças comuns, apesar de graves, são comuns, e mesmo a pessoa que se recuperou judicialmente consegue aí também essa restituição, né? É isso. Porque a lei... Pode falar, Sérgio. Pode falar. A lei traz um rol, né, de 16 tipos de doenças, né? Mas tem algumas doenças aqui que eu até marquei, mas assim, às vezes pode acontecer de ter uma outra doença e, em consequência, virar o que está aqui, né? No caso da alienação mental. A alienação mental é o caso do Alzheimer, né? Saiu até uma decisão, né, agora, né, recente, né, do Alzheimer, que se ficar comprovado que a pessoa está totalmente alienado, né, que está sem raciocinar, ela pode conseguir a isenção por esse item aqui de alienação mental. Né? E outros também, né? Tudo que causa alienação mental, outros tem também. esquizofrenia, outras doenças. Eu tenho um cliente também. que conseguiu pela síndrome do pânico. Uhum. E não está aqui, né, essa síndrome do pânico. Não está, mas ele está, né? Mas segundo ele falou que ele está curado, mas ele está com a isenção.
E aí ele falou que ele não vai nem abrir a boca porque com medo de cancelarem. É que ele conseguiu, né? Ele conseguiu, porque conseguiu a isenção na época que ele estava em razão da síndrome sem condições, estava com essa alienação mental e permanece, né? Permanece. Porque agora aquela data não tem mais aquela contemporaneidade, né? Não Não tem precisa ter a mais, não precisa mais ter, contemporaneidade, né? né? Basta Exatamente. ter, vai conseguindo o laudo. São doenças que você precisa de um acompanhamento, né? Então, Sim. tem fundamento dele ser isento por toda a vida, né? É como a neoplasia, né? A pessoa não está com sintomas, mas ela exige um acompanhamento mais constante, medicação, etc. A pessoa estava com alienação mental em razão do síndrome do pânico. Não tem mais a síndrome do pânico, mas continua tendo que fazer terapias eternamente, porque é algo que precisa manter essa sanidade. E foi esse o raciocínio do STJ quando falou: não precisa ter a contemporaneidade da doença. Não precisa ter agora a doença. Se você já teve, então essas aqui que são graves, então você vai precisar continuar fazendo um tratamento, um acompanhamento específico. Então, isso é um ponto bem, bem importante para observar também, que as pessoas não conhecem. Uhum. E só comentar também um ponto para observar, que na retificação, quando vai fazer a retificação da declaração, se for o ano que a declaração foi retificada ex officio, você não consegue retificar. Porque foi uma retificação que a Receita fez, tá? Então teve um processo, teve uma multa, e aí essa declaração você não consegue retificar. Aí, para esse processo, você tem que abrir um processo digital, um e-processo. Tem que fazer um processo separado. Lá no site, né, da Da Receita tem um Receita. campo, né? Então tem um campo lá, Tem um outros campo de. processos que não sejam, né? Porque tem É, um campinho para cada uma das coisas que você vai fazer. Mas aqueles que não dá para fazer pelo caminho normal, tem um campo lá, né? Para você abrir lá casos diferentes, né? isso daí a gente vai descobrindo, né? Porque quando tem a prática, né? Eu fiz a retificação, mandei para a Receita e não conseguia mandar para a Receita, via uma mensagem lá. Aí lá diz que não, quando é declaração corrigida ex officio, você não pode mais corrigir. Então, tem que fazer um processo digital separado. A Receita já corrigiu, né? Porque você tinha feito uma declaração, aí foi a Isso, Receita, tá errado, corrigiu. foi Ela ela fala que assim, corrigiu isso. você corrigir de novo o que eu fiz, né? Então, Mas, quando ela corrige, você não consegue mais corrigir. Não consegue mais retificar. Então, aí, nesse caso, tem que fazer um processo digital. E o processo digital primeiro é o processo digital e depois é o pé de compra. sim, é o mesmo procedimento até do que a É, gente estava falando da pensão alimentícia, né? é, Retifica a declaração, né? Exceto nesse caso, que não dá para retificar, como? Tirando aquele rendimento que estava em rendimentos tributáveis, isso. colocando em isentos, por causa da aposentadoria ali, da portador de doença grave, até porque você, quando faz a retificação, é portador de deficiência? Primeira perguntinha que tem lá. Primeira pergunta. É portador? Se você puder assim, né, já. É, Aí, só que aí você enviou a declaração, aí ele fala: bom, você mudou aqui. Então, por que você mudou? Aí você encaminha os comprovantes, né? Ela, é. beleza. Aí você faz, né, o pedido também lá no site da Receita Federal de restituição ali, o PERDECOMP. E esse aí tem demorado quanto tempo, Sérgio, para você? Porque tem gente que recebe 3 meses, 4 meses. Quando na retificadora der a restituir, está vindo rápido, sabe? Menos de 3 meses está vindo. Esse é rápido, Agora, né? agora quando depende do PERDCOMP, aí o PERDCOMP está demorando até um ano e pouco. Uhum. Né? Mas os meus aqui têm saído dentro de 3 meses, têm saído, quando dá a restituir. Muito bom. Sabe? Isso é ótimo. Isso é E aí, muito. quando é um cliente que tem valores altos, aí vem tudo de uma vez, né? Veio 200 mil para o cliente lá, nossa, ele ficou com um sorrisão grande, né? Ficou com um sorrisão grande, o advogado dele O também, advogado né? também, Os né? honorários. Ainda veio, ainda tem. Então, tem vários clientes assim, né? Que o cliente às vezes não está nem sabendo, né? Não sabe, né, que tem esse direito, né? Então, E às e vezes as aí, pessoas acham, a pessoa física não dá, né?
principalmente, foi até o que o Sérgio começou aqui chegando, né? Comentou, pessoas que trabalham em órgãos públicos, né? Ou que se aposentaram por órgãos públicos. Por quê? Porque a aposentadoria deles não é o teto do INSS, né? Eles têm um regime próprio de previdência com valores que correspondem ao salário, 30 mil reais. Então, é um imposto muito considerável, retido, né, a cada mês, ou que ele paga também a cada ano, e que você vai recuperar dos últimos 5 anos atualizados pela Selic, né? Então, esse nicho, até para você direcionar a sua prospecção, né, servidores públicos aposentados vão ter uma aposentadoria maior e vai ser bem mais rentável, né? E tem muitos aposentados também do Exército. Ah, O boa. Exército tem uma verba bem alta, o Exército. E às vezes esses aposentados do Exército, ele passa para os herdeiros, né, a aposentadoria deles. Passa para acho que passa para o filho, né? Filho ou filha. Passa para os filhos. Uma vez só, né? Acho que do Exército ele vai passando para os filhos. E aí, se o filho ou a filha, né, tiver doença grave, ela tem direito. Sim. Se não tiver, não tem o direito à isenção. Consegue recuperar os últimos 5 anos que o pai, né, ou a pessoa que faleceu, pagou de imposto enquanto tinha doença. Né? Mas sempre tem que pensar que quem está recebendo é portador da doença. Então, aí tem o benefício também, né? Que é a aposentadoria, pensão. E, inclusive, um outro ponto que é interessante também, que é causa de outras coisas, é a moléstia grave decorrente de acidente de trabalho, né? Tem também. De doenças do trabalho, moléstia do trabalho, para falar, não é só acidente, né? Mas moléstias do trabalho. Então, se é alguém que porta uma doença que é moléstia do trabalho, né? Decorrência do ar que ele respirou, do barulho que ele ouviu, isso também é uma situação que gera essa isenção aí, né? Moléstia do trabalho. Eu fiz aqui até um procedimento, aqui, etapas, né, para pedir a restituição. Sim. O primeiro passo é ter o laudo médico. Laudo médico oficial, né, com médico oficial. Não precisa ser o modelo da Receita, mas tem que ter as informações que estão na IN, na Secretaria da Receita Federal, 1500 de 2014. Então, tem o artigo, parágrafo 5º do artigo 6º, no artigo 6º, isso, artigo 6º. Tem as informações que precisa ter, que é o órgão que emitiu o laudo, o contribuinte que está com a moléstia grave, o CID, e o CID com os elementos descritos, né? Não só ter o código, mas tem que ter a descrição da doença, vinculada ao CID. E tem que ter também o nome, a assinatura e o número do CRM do profissional que assinou o laudo. Aí, tendo essas informações, então, aí o próximo passo é fazer a retificação da declaração. Faz a retificação da declaração, vai cair na malha fina, daí na malha fina abre um processo, no processo tem que juntar o laudo oficial e a carta de concessão da aposentadoria. E todas as fontes que ele recebe. Se ele tiver 3 fontes de aposentadoria, tem que anexar as 3 fontes. Essa carta de concessão é o comunicado quando ele começou a receber a aposentadoria. O INSS tem essa carta de concessão. Lá no meu INSS tem. Quando não dificilmente, você vai ter que pedir para o cliente que ele entrar lá no meu INSS e pedir essa carta, porque lá tem. Mas se ele não conseguir lá, tem um outro extrato de benefício da aposentadoria. A Receita tem aceitado esse extrato. Que também é um comprovante, né? Que é um comprovante. Porque é o comprovante do recebimento da aposentadoria. E aí você faz o processo, aguarda aprovar, né, o processo, e liberando o processo, se for a restituir, vai vir automaticamente. Agora, se não for, vai ter que fazer o pé de compra para pedir o que pagou na época lá do imposto de renda. É uma tese, é uma oportunidade que vale muito a pena, né? E quando vai se falando assim, você fala, meu Deus, que difícil. Por isso que mas na verdade,
difícil assim, para quem nunca viu uma declaração do imposto de renda, para quem nunca entrou no site lá da Receita Federal. Então, uma dica que eu sempre dou, quer comer, para você que zero, nunca viu isso, entra no site da Receita Federal, baixa lá um programinha de declaração do imposto de renda, vê como que é a declaração, se você nunca declarou um imposto de renda, vê lá quais são as abas, como ele falou, a ficha, né? Você vai clicando lá em cima, vê que tem as fichas de rendimento tributáveis, etc. Então, vai conhecendo o sistema, né? Porque aí, quando você escuta, você pode, inclusive, depois reassistir isso aqui, você vai falar, tô conectando aqui o que o Sérgio falou, né? Então, procure, sempre que a gente falar aqui de sistemas, entra lá, entra no site da Receita Federal, dá uma olhada lá, os campos que tem, para você ir se habituando a lidar com isso, né? Olha o seu próprio CPF lá, né? Exatamente. Dá uma fuçada lá, uma navegada lá no seu próprio CPF, lá como é que está lá. Isso, olha o seu CPF, como é que está a né? situação dele lá, né? Na Receita Federal, ela vai informar, né? Se tá alguma situação, né? Que está tudo regular, beleza, né? Então, consulte ali para você. Se você não tem uma conta.gov, faça uma conta.gov para você, né? Então, você já vai se habituando a mexer com os sistemas. É uma coisa e que você vai fazendo isso tranquilamente, né? Para mexer com isso e com vários outros sistemas, né? Quando a gente fala de procuradoria, que é o Regularize, né? Ele está disponível para você. Claro, você não vai consultar nada da empresa que você não tenha procuração ou que não seja um dado aberto, embora existam alguns dados que são abertos, né? Que você consulta alguns devedores, por exemplo. Mas faça com o seu CPF lá, né? E você já vai conseguir navegar lá dentro para se familiarizar e ver que esses procedimentos estão lá, e estão as instruções também, né? Isso que o Sérgio falou aqui, olha, precisa juntar esse documento, esse, aquele lá, quando o laudo precisa ter esses pontos, tá tudo lá, né? Então, quando você começa a mexer lá dentro do sistema, você começa a ver que ele dá o caminho. Lá tem quais serviços, quem pode utilizar desse serviço, o que você tem que fazer para utilizar desse serviço. Ele dá um guia, né? Então, mesmo que você não saiba nada e nunca mexeu, entra lá. Essa dica que eu te dou para você ir se familiarizando e ver que uma primeira vez você fala, meu Deus, não sei para onde ir. Mas se você for fuçando lá, você vai encontrar caminhos ou diretrizes que vão te ajudar bastante, né, Sérgio? É isso mesmo. Muito bom. Excelente, Sérgio. Eu quero agradecer, viu? Pessoal, não deixe, então, de entrar em contato, de seguir lá no Instagram. Yamashiro Sérgio. Vou até colocar aqui um banner, tá? @Yamashiro. Mas o meu Instagram não tem nada, tá? Não tem nada, mas ele pode mandar um direct, né? Dá para mandar, dá para se comunicar, né, comigo, mas eu não tenho nada lá. Né? Isso, é Yamashiro Sérgio mesmo. Né? Então, quem quiser, né, de fazer uma parceria para os cálculos, qualquer coisa assim, também, né? Isso. Sérgio é sempre muito solícito, então ele não publica lá no Instagram, mas é uma forma de se comunicar com ele, né? Quem quiser. Tem o LinkedIn também, eu também tenho o LinkedIn. Tem o LinkedIn também, então já pode pôr lá. Meu LinkedIn é o nome completo, né? É o Sérgio Hitoshi Yamashiro. Mas se colocar Sérgio Yamashiro, vai aparecer lá, eu acho. É que tem o nome homônimos, tem muitos. Tem uns, acho que uns 10, quase 10. Ou é Sérgio, qual que é o outro nome do meio? Hitoshi. 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 Tá, Sérgio Hitoshi Yamashiro. Pronto, então vocês acham ele no LinkedIn também, que é outro meio de comunicação, que é muito bom, né? E eu quero reiterar aqui e agradecer você, Sérgio, por essa disponibilidade, por vir aqui trazer esses esclarecimentos, para vir mostrar, né, as vantagens também dessa oportunidade, os melhores clientes, e agradecer a presença de todos vocês aqui, relembrá-los que no dia 24 a 30 de junho nós vamos ter o treinamento Advogue no Tributário, em que a gente vai examinar
com aulas, né? Os fundamentos legais, os caminhos a seguir para você escolher, dentre tantas oportunidades, aquela que você vai utilizar para entrar como porta de entrada no tributário, né? E, Sérgio, mais uma vez, uma alegria ter você aqui conosco, tá bom? Tá bom, obrigado. Sempre é bom colaborar, né, com o pessoal, com a professora, né? Eu que agradeço. Eu gosto muito também. Sérgio também, né? A gente tem o fala aqui, ele é do curso Você é Tributarista, né? Já há bastante tempo, inclusive. E lá dentro a gente tem, além de encontros comigo, uma vez por mês, aos sábados, para tirar dúvida dos casos concretos, né? Dos seus processos, das suas situações, a gente tem 2 encontros entre os alunos, né? Que nós chamamos de hot seat, né? Assento quente. Então, os alunos debatem entre si, trocam ideias, trocam experiências, e às vezes a gente tem até uns hot seats temáticos, né? Então, assim, o Sérgio já fez um na época que tinha tese lá da energia elétrica, né? Do Tusti, e estamos programando dele fazer outro, né? Para explicar em detalhes exatamente isso que ele veio falar aqui para vocês. O de né? doenças graves, De doenças graves. Então, a gente tem uma troca muito grande ali entre os alunos, e o Sérgio é sempre muito participativo, além de outros projetos, né, que ainda vão ser surpresa, né, Sérgio? É mesmo. Gente, muito obrigada, Sérgio, e uma ótima noite para todos vocês. Obrigado Beijo. e boa noite para Tchau, vocês. tchau.